Olá, turma. Hoje vamos continuar a disciplina Estágio Supervisionado 2. Vamos tratar a unidade 1 do estágio supervisionado e suas especificidades. Então, que especificidades são essas? Nós vamos tratar aqui da dinâmica, das atividades e sobre as fichas em que vocês terão que preencher. Bom, no IFMA, o estágio, ele é composto por 3 etapas, de 135 horas. Então, como vimos na aula de abertura que eu comentei, o estágio supervisionado 2 tem como campo, ou locus, as escolas de ensino médio. Então, vai ser composto por 2 modalidades de regência, o estágio. A simulada, que são as microaulas, como também a regência simulada. Ou seja, simulada e compartilhada, ok? Então, na disciplina, o aluno, ele deve realizar todas essas atividades, não só das regências simuladas como compartilhadas, mas também realizar trabalhos escritos, os fichamentos, como nós falamos na aula de abertura, produzir o relatório de estágio, fazer os seminários. Então, no caso da regência simulada, ela é finalizada com uma aula e a regência compartilhada com, no mínimo, 20 aulas ministradas na escola campo, A previsão é essa. Como eu falei na aula de abertura, vamos avaliar o tempo e vamos realmente, isso aqui é o planejamento, certo? Então, na escola campo, além da regência compartilhada, os estagiários devem cumprir a observação, É o passo a passo. Primeiro é a observação, quando o aluno tiver o estagiário no campo. A etapa da observação sistemática, após na escola como um todo. Depois vai para observação na sala de aula, sob a supervisão do professor colaborador, e como também o momento da regência, onde o aluno vai protagonizar aulas, com os conteúdos que estão sendo trabalhados na disciplina de Química naquele momento. Então, nós temos alguns termos importantes aqui na disciplina. Então, para vocês irem se familiarizando. Então, regência simulada são microaulas. Regência compartilhada são as aulas que vocês irão ministrar na escola campo, certo? Então, aí a equipe do estágio ela é composta pelo coordenador do curso, pelo professor formador e pelo supervisor de estágio, certo? E pelo tutor de estágio. Então, essa equipe é que compõe, a disciplina, o acompanhamento da disciplina. No caso, qual é a parte que me cabe? Eu sou a professora formadora, certo? Bom, gente, aí tem ainda nessa dinâmica aí, eu trouxe aqui para vocês um mapa conceitual do funcionamento da disciplina. Então, vejam aí esse fluxograma. Então, você observa que no topo do fluxograma nós temos professores formadores, que no caso da disciplina estágio supervisionado, 1, 2 e 3 está sendo eu,
Então, eu faço o quê nesse fluxograma? Eu preparo as aulas e oriento as atividades. O supervisor de estágio 1 apresenta os alunos, aí vocês veem que tem um campo que estão no mesmo nível, supervisor de estágio, tutores e alunos, né, onde eles irão ter esse papel de intermediar o contato dos alunos e com os alunos, né, farão a intermediação com os professores, formadores e supervisores de estágio. Então, eles vão acompanhar, organizar, orientar e avaliar. E o professor colaborador supervisiona, avalia e auxilia o estagiário na escola campo. O professor colaborador é o professor titular da disciplina química lá na escola campo, que irão supervisionar vocês, irão avaliar e auxiliá-los, né, nessa caminhada da regência compartilhada. Então, aí, esses diferentes atores e agentes aí nesse processo, professores e formadores, tutores, alunos, professor colaborador aí, interagem nesse processo. Bom, aqui eu trouxe a exemplo do estágio supervisionado 1, nós temos as fichas, são 9 fichas, certo? A ficha 1 é orientação para o desenvolvimento do estágio. A ficha 2 é o termo de compromisso do estágio curricular. A ficha 3 é a carta ao professor colaborador, lá na escola campo. A ficha 4 é o roteiro de entrevista que vocês deverão fazer com o professor colaborador. A ficha 5 é o roteiro do plano de estágio, que vocês deverão fazer um roteiro. A ficha 6 é o roteiro de caracterização da escola, com 26 questões. A ficha 7 é a frequência do estagiário. A ficha 8 é a avaliação da regência compartilhada. A ficha 9 é a avaliação da regência simulada ou microaulas. E a ficha 10 é um roteiro de elaboração do relatório de estágio. Na verdade, vocês não irão preencher nada na ficha 10. É só apenas um roteiro. Então, são 9 fichas que vocês deverão preencher. Bom, gente, aqui vocês sabem que todo processo avaliativo deve vir acompanhado com os critérios de avaliação. Então, na regência simulada ou microaulas, vocês serão avaliados em quê? Então, vejam aí esse quadro, certo? Nós temos aí os critérios, né? Nós temos a ordem na coluna, os aspectos observados, pontuação e avaliação da banca. Então, aí vocês irão, primeiramente, antes de executar a aula, vocês farão planejamento, né? Vocês farão plano de aula. Então, nesse plano de aula, no momento que vocês estiverem fazendo a regência simulada, seja por professor, formador ou tutor, vocês deverão, né, estar cientes de que vocês serão avaliados. Então, todos os componentes do plano, quem for avaliar vai observar no plano se estão presentes todos os componentes do plano, certo? Que vai valer de 0 a 2. Observar se a articulação entre os componentes do plano, né? Aí a pontuação de 0 a 3, e se esse plano apresenta coerência e adota corretamente os componentes do plano. Então, vocês verão lá o modelo do plano de ensino, plano de aula, melhor dizendo, ele é composto, né? Isso aí é a didática, a área didática que nos fornece esse saber de como organizar um plano de aula. Então, quais são os componentes do plano de aula? Vocês verão lá, quando chegar,
e vocês vão visualizar que o componente do plano tem objetivos, né? Como no estágio 1, não é? Tem objetivos, conteúdos, metodologia, ou procedimentos de ensino, recursos didáticos, avaliação, né? Referências. É importante também que vocês coloquem em que os alunos vão ser avaliados, assim como eu estou apresentando aqui para vocês. Quais são os critérios que vocês lá no componente lá avaliação, vocês vão ter que dizer em que os alunos serão avaliados, quais são os critérios, assim como eu estou mostrando aqui para vocês. Entendido? Então, aí, em relação ao plano de aula, vocês serão avaliados nesses 3 critérios, certo? Bom, e a nota de vocês vai ser um somatório, a nota do plano de aula vai ser um somatório desses 3 critérios, não é? Que se vocês atingirem, tiver tudo os conformes aí dos critérios, vocês vão ter a nota máxima, certo? Bom, e aí, o outro momento é a execução da aula, certo? Vocês vão entregar o plano de aula para a pessoa que vai avaliar vocês, e aí essa pessoa vai observar a execução da aula de vocês, conforme esse plano. Então, nós temos aí 6 componentes importantes, 6 critérios importantíssimos em que vocês serão avaliados nessa execução da aula. O primeiro deles, e vocês podem observar que tem a pontuação maior que os demais critérios, que refere-se ao domínio de conteúdo. Porque, né, uma competência importantíssima, imprescindível, no ofício de ser professor, a nossa profissão é ter o domínio daquilo que nós vamos ensinar, certo? Então, essa pontuação vai variar de 0 a 3. 3 é a pontuação máxima. Segundo critério, utilização dos recursos didáticos, de 0 a 2. A postura didático-pedagógica, a pontuação é de 0 a 1. A criatividade, de 0 a 1. Execução didática do plano de aula, de 0 a 2. Então, aí a pessoa que vai avaliá-los e avaliá-las vão observar se vocês estão cumprindo o que vocês colocaram no plano de aula. Também o 6º e último critério é o tempo da aula, que vai variar de 0 a 1. É importante, então, se vai ser de 20 minutos, você tem que ser cravados. Cravado esse tempo de execução da aula, nem mais nem menos, 20 minutos, certo? E essa aula, ela precisa estar constituída de 3 momentos importantes, que é a introdução da aula, o desenvolvimento da aula e a conclusão da aula, certo? Só relembrando, é preciso fazer a introdução da aula. Professora, mas como é que se faz a introdução da aula? A introdução da aula, vocês poderão se remeter aos conhecimentos prévios dos alunos, né? Indagar, perguntar aos alunos, sondar o que eles já sabem sobre aquele conhecimento, sobre aquele conteúdo que vocês irão trabalhar na aula. Vocês podem também, então, estar colocando na introdução os objetivos da aula. É importante o aluno saber quais são os objetivos e falar como é que vai ser ministrada a aula. O que vocês esperam que eles aprendam com aquela aula. Isso refere-se à introdução. No caso do desenvolvimento, vai ser o desenvolvimento da aula. São os conteúdos que serão ensinados, né, os conceitos, os exemplos. Né? É importante vocês fazerem
a relação teoria e prática desses conteúdos, a contextualização. E a conclusão da aula, vocês irão fazer o que na conclusão? Vocês irão retomar de uma forma resumida o que foi tratado nessa aula, né? Trazendo os conteúdos, ou melhor dizendo, os conceitos principais trabalhados, né? E vocês comentarão a avaliação, né? O que os alunos irão apresentar a vocês como atividade, né? Para, né, que vocês possam avaliá-lo se eles realmente compreenderam os conceitos, aprenderam os conhecimentos que vocês trouxeram para aquela aula. Então, o somatório da execução da aula também vai ser de 0 a 10. Ok? Então, a nota da regência simulada vai ser o somatório do plano com o somatório da execução da aula, que vai dar o somatório final da aula. Ok? Entendido? Vamos para frente. Bom, aqui esse slide traz a avaliação da regência compartilhada. Desculpe, aqui tem um erro no nome compartilhada, faltou aqui lá, foi erro de digitação. Então, gente, aí esse slide, olha, essa ficha traz a elaboração do plano de aula, certo? Aqui já muda mais de figura. Vocês têm aqui os critérios, 7 critérios na execução do plano, a elaboração do plano na regência compartilhada. O que nós falamos anteriormente são os critérios da regência simulada, as microaulas. Aqui é da regência compartilhada na escola campo, lá, certo? Onde vocês ministrarão a aula no lugar do professor ou da professora. Então, vocês, no plano, serão avaliados quanto aos objetivos, ao conteúdo programático, estratégia de ensino, recursos didáticos, avaliação da aprendizagem, sobre o tempo, sobre referência bibliográfica, ok? Eu quero só relembrar que na regência simulada, vocês deverão colocar também a referência bibliográfica, só que não tem pontuação para ela, mas vocês deverão colocar referência, qual foram os autores que vocês pesquisaram para aquela aula, certo? Então, nessa coluna elaboração da aula, na outra coluna, vocês podem observar aí a pontuação máxima, certo? Além do plano de aula, vocês também serão analisados pelo professor colaborador, que é o professor da disciplina lá da escola, ou a professora. Aí ele vai avaliar vocês quanto ao domínio de conteúdo, se vocês operacionalizaram os objetivos, se vocês utilizaram as estratégias de uma forma adequada. A estratégia, gente, também pode ser chamada de metodologia, procedimento de ensino. Se vocês desenvolveram, né, de uma forma adequada esses procedimentos, ou estratégia ou metodologia. Se vocês utilizaram os recursos de acordo com o planejamento da aula, se vocês fizeram avaliação da aprendizagem, se essa avaliação foi dinâmica, se foi criativa, se ela trouxe segurança para os alunos, se houve exposição, os alunos precisam saber, o processo precisa ser transparente, em que eles vão ser avaliados, se houve interatividade, se houve diversidade dos instrumentos avaliativos, não é? Então, tudo isso é importante dentro desse componente aí, avaliação da aprendizagem. E se vocês também fizeram controle do tempo.
Então, vejam que o tempo é um elemento importante, certo? A aula tem que ser cravada no tempo, tem que cumprir aquele tempo que foi pré-estabelecido para aquela aula, ok? Tudo certo? Podemos continuar? Vamos lá. Bom, aqui nós já vamos trazer sobre as atividades, né? Com relação à observação sistemática na escola campo. Então, vocês podem observar aí que a observação ela está explicitada na primeira etapa da ficha 1, certo? Essa ficha 1 ela é composta por 3 partes: observação, planejamento e corregência, regência compartilhada. Então, nessa observação primeira etapa, que vocês vão chegar à escola, conhecer a escola, quanto aos seus aspectos físicos, aspectos administrativos, aspecto pedagógico, e vocês também irão observar a sala de aula. Então, essa é a ficha. Essa é a ficha 5. A ficha 1, eu já me remeti. E que é a questão da observação, que é o primeiro momento que vocês vão adentrar a escola. Essa ficha 5 aqui trata-se do roteiro que vocês deverão planejar o estágio de vocês, fazer o plano de estágio, né? Então, essa ficha 5, ela é composta por sessões, né, para que, ao final, o estagiário planeje, com o apoio do supervisor do estágio, o professor colaborador, as atividades. Então, vejam aí, são 5 colunas, né, onde vocês irão preencher com as atividades a serem desenvolvidas, certo? Ao longo da disciplina, o período de realização, o local de realização, quais são as estratégias de ação e quem são os parceiros da ação. Então, isso aqui é um exemplo. A gente traz o cronograma, né, da disciplina, o que deve acontecer. Mas, além dessas atividades que estão estabelecidas no cronograma, vocês farão outras atividades, ações, né, que devem constar nesse roteiro, ok? Continuando, então, nós também temos o relatório. Então, esse relatório, ele é obrigatório e vocês já têm a experiência do estágio 1, tá? Vocês irão fazer também um relatório no estágio 2 e que esse relatório, ele vai ser formatado seguindo as normas da ABNT, em particular a norma 147/24/2011, que vai ser um relato, né, detalhado e crítico da atividade de estágio. Então, enquanto um trabalho acadêmico, esse relatório ele tem uma estrutura, também nós explicamos no estágio supervisionado 1. Essa estrutura está de acordo com essa norma que eu citei. Então, é dividida em 3 elementos: os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Então, vocês podem observar que o que é um elemento pré-textual é o que vem antes do texto. O texto começa com a introdução. Então, o que vem antes da introdução? Capa, folha de rosto, lista de ilustrações, lista de abreviatura, sigla, etc. Esses elementos pré-textuais tem os que são obrigatórios e tem os que não são obrigatórios. Aí vocês têm que ir nessa norma que eu citei para constatar o que é elemento obrigatório e o que não é obrigatório. Os elementos textuais é apresentação, introdução, desenvolvimento, considerações finais. E os elementos pós-textuais são aqueles elementos que vêm após o texto, como as referências, não é? Seguindo aí a norma da BNT 6023, anexos e o apêndice. Se vocês forem colocar apêndice e anexo, vejam que a ordem, primeiro é
aí está anexo ou apêndice, mas vocês primeiro vão colocar apêndices e depois anexo. Essa que é o certo, de acordo com a norma. Regras gerais de apresentação. Então, vocês já sabem, né? O formato da folha, cor da tinta, a fonte para o texto, como fazer citações e nota de rodapé, né? Que essas citações... Então, o corpo do texto deve ter a fonte 12, mas citações, a paginação e nota de rodapé tem que ser um tamanho menor do que o texto, geralmente a gente indica 10. A margem, 3 cm superior à esquerda, 2 cm inferior à direita. O espaçamento, 1,5 para o texto e simples para citações, nota de rodapé, referências, legendas das ilustrações e tabelas. Então, os títulos das subseções devem ser separados do texto que o precede ou que o sucede por 2 espaços de 1,5. Isso aí já são as regras gerais de apresentação. Isso aí é questão das normas, das técnicas que vocês podem estar buscando nos manuais da ABNT para embasar o trabalho. Bom, o que é importante dizer? É importante dizer que vocês têm que anexar todos os ofícios assinados, fichas de frequência apresentada na escola campo. O relatório deve ter no mínimo 10 laudas, sem contar com elementos pré-textuais e pós-textuais. Então, quais são os componentes do relatório de estágio? Vamos lá. O que deve ter o relatório? Uma introdução, e aí entre parênteses está especificando o que é para tratar na introdução. É o primeiro tópico. O segundo, atividade de estágio no IFMA. O que vão colocar aí? Se tais atividades foram realizadas no estágio, seminários, aulas expositivas, regência simulada, observação, seminário de estágio e relatório de estágio, certo? Então, aí vocês vão muito se guiar pelo cronograma, né, de estudo de vocês e o cronograma da disciplina. Pode constar datas, períodos que foram realizadas, título das atividades dos textos. O tópico 3, vocês vão relatar as atividades que foram realizadas na escola campo. Primeiramente, quanto aos aspectos administrativos e pedagógicos. Certo? Então, aí tem um erro também de digitação. 3.1, gestão administrativa. Vocês vão colocar o nome da escola, histórico, infraestrutura, quantidade de alunos, professores, projeto político-pedagógico e etc. Mas isso vocês vão descrever, certo? Descrever, entende o que eu falo? Descrever. 3.2, gestão técnico-pedagógica. Então, é a dinâmica pedagógica da escola. Sobre coordenação pedagógica, como é o trabalho da coordenação, né? Sobre a gestão escolar, quais são as características dessa gestão escolar, se é uma gestão tradicional, se é uma gestão participativa, se é uma autogestão. Vocês vão caracterizar esse trabalho pedagógico da coordenação, da gestão, etc. Então, também vocês irão falar da escola campo quanto à sala de aula como espaço para a formação docente. Vocês vão descrever as escolas visitadas, aulas observadas, conteúdos observados, a metodologia dos professores, disciplina na sala de aula, em relação ao comportamento dos alunos, tá? Aqui a questão da disciplina. A metodologia do professor, já falei. As atividades realizadas nas salas com os professores. Vocês também deverão fazer análise crítica das aulas, certo? Vocês vão relatar individualmente por professor
ou por bloco de professores afins, né? Bom, e esse relatório deve ter também as considerações finais. Eu prefiro esse termo, considerações finais, à conclusão. Então, vocês colocam considerações finais, que vai ser a avaliação de todo o processo empreendido, né? Onde vocês vão também fazer autocrítica, né? Fazer a crítica e a autocrítica, né? E também nesse relatório deve conter as referências e na ordem apêndice e anexo. Professora, qual a diferença? Apêndice e anexo. Apêndice é todo o material que vocês produziram, vocês fizeram, né? Vocês mesmos. E anexo é todo o material, as fichas, os documentos da escola, que não for muito também longo, né? Vocês podem anexar o que for interessante. Por exemplo, o regimento da escola é um anexo, certo? Fotos da escola já não é anexo, é apêndice. É interessante que vocês façam esse registro também fotográfico da escola, da sala de aula, obviamente com autorização do gestor, da coordenação pedagógica, do professor da sala de aula. Gente, então, nós vamos ainda, em outro momento, continuar sobre essa unidade que trata do estágio e suas especificidades. Então, vamos seguir em frente em outro momento.